Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande. Esse Deus grande, esse Deus maravilhoso que todos vão enxergar com os olhos do Espírito, ou vão enxergar quando vem a manifestação da glória dele, da transformação que ele faz nas nossas vidas, nos nossos corações, nas curas que ele realiza. Tudo isso Deus faz. E Deus, com essa glória maravilhosa, ele nos ama profundamente e quer habitar conosco. E ele quer nos ensinar a edificar uma casa, edificar um lugar onde ele possa habitar e manifestar a sua presença, que ele tenha liberdade para manifestar essa presença. E isso é o motivo dessa série. Estamos já na 5ª mensagem. Estamos aprendendo então a edificar uma casa, não uma casa física, mas uma casa espiritual para Deus. E a cada semana, nas semanas passadas, nós aprendemos a importância do papel dos sacerdotes, daqueles que são representantes dos homens diante de Deus e de Deus diante dos homens. Nós aprendemos que todos nós somos sacerdotes. Todos aqueles que já se renderam a Jesus Cristo são sacerdotes e são representantes diante daqueles que ainda não conhecem ao Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós somos esses representantes, esses que vão levar a vida, que vão levar a alegria, que vão levar a justiça e que vão levar a paz de Deus. E vimos também que quando o sacerdote realiza as suas funções, há manifestação da glória de Deus. E quando o sacerdote não realiza as suas funções de acordo com o planejado por Deus, a glória do Senhor se esvazia, sai do templo, não há manifestação. Embora possa até haver presença, mas a glória do Senhor não se manifesta. Resumindo, semana passada nós aprendemos algo. Quem lembra? Difícil demais. O sacerdote ele precisa discernir o quê? Quem lembra? Só eu lembro, porque eu li. Precisa discernir aquilo que é santo. O sacerdote não pode tratar de forma comum aquilo que Deus chama de santo. E nós definimos algumas coisas aqui como coisas santas. E vimos que quando há irreverência, quando o sacerdote não faz do jeito que Deus quer, de novo, a glória se vai. Hoje eu quero continuar. Hoje eu quero nos perguntar: que casa nós temos edificado para Deus habitar? Nos nossos templos, nos nossos templos aqui, nas nossas assembleias, e também dentro de cada um de nós. Será que esse lugar agrada a Deus? Será que esse lugar que você tem edificado agrada a Deus? Será que esse lugar pode ser chamado por Jesus Cristo como casa de oração? Ou ele chamaria, se entrasse, e ele está aqui, covil de salteadores? O que representa, o que significa ser covil de salteadores? Hoje, o Senhor do templo, que é Jesus Cristo, quer entrar aqui conosco e quer examinar como está o nosso templo. Quer nos ensinar aquilo que nos desvia do propósito planejado por Deus, que é ser casa de oração. E se der tempo, Ele quer começar a fazer uma transformação em cada um de nós e no nosso culto. Transformar casa, covil de salteadores
em casa de oração, em casa de curas, em casa de louvor. Quem quer aprender com o Senhor Jesus hoje? Quem quer deixar Jesus examinar o coração hoje aqui? Quem quer transformar a sua vida numa casa de oração? Quem quer que esse lugar aqui, nas assembleias, seja uma casa de oração? Saiba que Deus quer primeiro do que cada um de nós. E Ele vai estar nos ensinando nessa série. Vamos então iniciar. Se você pegar a Bíblia e olhar lá para trás, você vai ver que frequentemente, na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, os sacerdotes se desviavam das suas funções. Por vários motivos que nós vamos ver daqui a pouco, eles se desviavam das suas funções. E Deus então enviava profetas para exortá-los, para ensiná-los, para dizer: olha, vocês precisam voltar para que a minha glória possa ser manifesta na vida de cada um de vocês. Malaquias foi o último profeta registrado no Velho Testamento. E ele, no tempo de Malaquias, já havia motivo para Jesus, para o Senhor, para Deus, examinar como estavam os cultos e já censurar os sacerdotes e o povo de Deus. Porque quando a liderança se afasta, quando a liderança se desvia, certamente aqueles que seguem a liderança também são desviados, não é? Então vamos em primeiro lugar ver o que estava acontecendo em Malaquias. Malaquias é um livro antes de Mateus. Quão grande, meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu. No capítulo 1, você vê o Senhor reprovando os sacerdotes, através do profeta Malaquias, puxando a orelha dos sacerdotes, censurando os sacerdotes. E o que eles estavam fazendo? Bom, você vai ler muita coisa em casa, mas veja bem, no final do versículo, vamos ler o 6. O filho honra o pai, versículo 6. E o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus estava reclamando que eles não estavam honrando a ele. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Lembra da reverência? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Mas aí vocês dizem, os sacerdotes diziam: em que desprezamos nós o teu nome? Aí Deus explica: ofereceis sobre o meu altar o quê? Pão imundo. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. No tempo de Malaquias, os sacerdotes estavam irreverentes. Aprendemos semana passada sobre reverência? Eles eram totalmente irreverentes. Eles já não tinham zelo por aquilo que Deus tinha determinado para o culto. As próprias ofertas que Deus tinha dito: olha, oferta de cada homem deve ser a melhor que ele puder dar. Isso é um ensinamento lá e um ensinamento para os dias de hoje. Quando você for fazer uma oferta do Senhor, não pega a última moedinha de um, como é que é? 1 cento, como é que é? Um centavo, para dar para Deus, não, tá? Dê sempre o seu melhor. Você não quer ofertar a Deus? Oferte algo que Deus se agrade de você.
E ele diz assim: vocês sacerdotes, ao invés de estar cuidando das ofertas que estão chegando, vocês estão aceitando qualquer coisa. Vocês não estão ligando para mais nada. Vocês estão achando que a minha mesa é desprezível, que o meu cerimonial é desprezível. E ainda mais, 13. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Vocês, além de fazer isso tudo, ainda dizem que estão cansados. Vocês fazem o serviço sem zelo, vocês fazem o serviço sem cuidado, fazem o serviço de qualquer maneira, e ainda acham que o serviço é um peso para vocês, é uma canseira para vocês, é uma obrigação para vocês. Vocês, estou falando com o sacerdote de lá, né? Vocês que foram escolhidos, família de Levi, vocês foram escolhidos para servir no altar. Que grande privilégio! E vocês agora estão se esquecendo disso. Estão se esquecendo do privilégio que é servir a casa do Senhor. Estão apenas dizendo: como é chato ter que cumprir cada uma dessas coisas que Deus pede, é muito cansativo. Perderam totalmente a visão, o respeito e a reverência a Deus. No tempo de Malaquias, o problema dos sacerdotes era irreverência, falta de zelo, falta de cuidado. E no capítulo 2, Deus avisa, através do profeta, 2:2, se o não ouvires e não em nome de Jesus Cristo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é digno de honra, Deus é digno de glória, Deus é digno de louvor. Se o não ouvires, em nome de Jesus Cristo, olha só, peraí, uma pessoa só, pega ela, vai lá para fora e trata, por favor, senão a gente, aleluia, deixa o Ivanildo, vê se dá para levar, em nome de Jesus, só um impõe as mãos, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor será pregada nesse lugar, e todo mal caia por terra, venha da onde vier, esse ataque contra essa irmã, que seja desfeito agora, no reino do Espírito, em nome de Jesus, amém. Então, há um aviso a esses sacerdotes: se vocês continuarem do jeito que vocês estão, se vocês, 2:2, se vocês não propuserem no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós o quê? A maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Quando puder, leva ela lá fora, dá uma aguinha para ela e ora com mais calma por ela lá. Quando puder. Agora, por favor, Deus está nesse lugar, está tratando da irmã. Isso acontece, sinal que o poder de Deus está nesse lugar, amém? Agora vamos honrar a Deus, por favor. Então, você quer tirar agora? Que eu paro para vocês tirarem. Isso. Vamos fazer lá fora, Liane, para que a gente possa continuar o culto, que ele quer atrapalhar o culto. Diga comigo: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande. O nome de Jesus é poderoso. Aleluias.
Pouca gente lá, por favor, a palavra está sendo pregada aqui. Aleluias. Então, em resumo, no tempo de Malaquias, os sacerdotes estavam em reverência. E o Senhor avisou assim: se vocês continuarem dessa forma, sabe o que vai acontecer? Todas as bênçãos que eu prometi para vocês, vai virar o quê? Vai virar maldição. Aleluias. Mais do que isso, em Malaquias 3, há uma promessa. Ele avisa e diz: olha, está na hora de mudar, e avisa o seguinte, 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse? Que preparará o caminho? João Batista. De repente, virá ao seu templo quem é esse? O Senhor do templo quem é? Jesus, o Messias, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha, o templo não está bom. Olha, sacerdotes, eu já estou avisando, eu estou censurando. É hora de arrependimento. Mas eu digo uma coisa e uma promessa. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, virá o Senhor do templo. Ele vai entrar no templo. E Ele vai restaurar todas as coisas no templo. Se vocês se arrependerem, bom para vocês. Se vocês não se arrependerem, Ele vai passar por cima. Porque Ele vai vir restaurar o templo. Diga, o Senhor do templo está restaurando. Aleluia, este lugar e as nossas vidas. E realmente, centenas de anos se passaram. E o Senhor do templo veio. E o Messias veio. Exatamente como estava na profecia. Veio João Batista preparando o caminho. E Jesus vem. E vem e vai entrar no templo. E Jesus vai entrar no templo e de novo vai verificar o que está acontecendo no templo. Vai examinar o que os sacerdotes estão fazendo, para ver se eles estão realmente executando a sua função. Mateus 21, Jesus entra. Jesus entra no templo físico. Jesus entrou, olhou, e o que ele fez? Versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito o quê? E vocês transformaram em quê? Em covil de salteadores. Então veja, Jesus também vem, na época de Malaquias estava ruim, na época de Jesus estava pior ainda. Ele diz assim, não, vocês deviam estar fazendo outra coisa aqui, a casa do Senhor é casa de oração, mas vocês estão transformando num covil, num refúgio de salteadores, num refúgio de ladrões. Quando ele chegou, ele notou que lá no pátio tinham barraquinhas, vendendo animais para o sacrifício. Ele notou que também tinha umas outras barraquinhas com cambistas, porque o sumo sacerdote só aceitava a moeda corrente, a moeda oficial da religião, meio ciclo. Então aqueles que vinham de fora eram obrigados a cambiar, trocar a moeda. E nessa troca de moeda havia uma comissão. E nessa comissão, parte dessa comissão, ia para o bolso de quem? Da família do sumo sacerdote. E os bichinhos ali sendo vendidos naquele local. E os bichinhos sendo vendidos ali naquele local. No dia de festa, que havia uma grande procura, a lei do mercado, eles faziam o preço dos animais muito mais alto. E exploravam, fala aqui de pombas, as pombas eram dadas para as pessoas um pouquinho mais pobres, então exploravam os pobres, em nome
do culto, eles exploravam as pessoas. Em nome do templo, eles exploravam as pessoas. E Jesus disse: não, saiam daí. Expulsou. É o único registro da vida de Jesus em que ele perde a serenidade, em que ele age de forma violenta, para deixar registrado nas Escrituras e na mente de cada um, que isso, transformar a casa de Deus em covil de salteadores, é gravíssimo. Isso ele não pode admitir. Isso tem que mudar. Essa é a casa do Senhor. A casa do Senhor, está escrito, disse Jesus, será chamada casa de oração. Ela foi criada para isso. Ela foi criada para que as pessoas se aproximassem de Deus, para que as pessoas orassem, recebessem respostas de Deus, adorassem a Deus, e não para serem impedidas com falta de dinheiro, ou serem roubadas, exploradas no templo. Diga comigo: o povo estava sendo explorado no nome de Deus. O povo, as pessoas estavam se beneficiando em nome de Deus. Jesus ficou indignado. Jesus fez a parte dele e purificou o templo. E jogou tudo o que podia para fora, com grande autoridade. E começou a mostrar naquele local. Eles respeitavam o templo, tinha uma coisa pelo templo muito grande, apesar de tudo isso. Ele começou a mostrar que ele era o quê? O Senhor do templo, que ele era maior do que o templo. E ele então expulsa, ele então purifica o templo. Ele purifica, coloca o pingo no i e diz: esta casa é casa de oração. E a partir dali, os enfermos se aproximam do templo, se aproximam dele, e os milagres começam a acontecer. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então Jesus está nos ensinando que há 4 momentos da casa de oração que nós devemos gravar, entender e edificar. Em primeiro lugar, a casa do Senhor é uma casa de santificação, porque Ele vem e tira o lixo, Ele vem e tira os intrusos, Ele vem e tira os exploradores, Ele vem e tira tudo aquilo que não era para estar dentro do templo. Lembra que eu falei isso semana passada? Dentro do templo é para fazer aquilo que é de Deus, sagrado. Então aquilo não era para ser feito ali. Segundo, a casa de santificação torna-se casa de oração. E quando o templo é casa de oração, torna-se casa de curas, milagres. Porque depois que ele declarou que era casa de oração, as pessoas começaram a ser curadas. Se o templo é casa de oração, ele vai se tornar casa de curas e milagres. E casa de louvor. Porque os próprios pequeninos começaram a louvar a Deus. Hosana, hosana, hosana. A alegria é muito grande quando nós somos curados, quando nós vemos uma cura. Hoje à noite vou falar dessa cura, né, Beth? Do testemunho. Nós ficamos muito alegres no Senhor. Então diga comigo: quando o templo é casa de oração, torna-se casa de milagres, casa de manifestação do poder de Deus e casa de louvor. Aleluia. Isso é o que Deus quer para os templos físicos, para os templos espirituais.
que sejam casa de oração, relacionamento com Ele, que se tornem gradativamente casa de milagres, de transformação, e casa de alegria, e casa de louvor. Agora, se por um lado, quando ele é casa de oração, ele se torna casa de milagres, de louvor, por outro lado, quando ele deixa de ser casa de oração, ele torna-se covil de salteadores. Não tem jeito. Ou é casa de oração onde Deus reina, ou o homem vai reinar. E se o homem vai reinar, aquele templo vai se tornar o quê? Covil de salteadores. Então, a pergunta dessa mensagem é: o nosso templo se Jesus entrasse nos dias de hoje, nos nossos templos, o que ele encontraria? Casa de oração ou covil de salteadores? Será? Será que Jesus entraria e acharia casa de oração? Será que Jesus se agradaria de tudo que está acontecendo? Existem pelo menos 3 coisas, já que nós estudamos, que fazem com que o templo deixe de ser casa de oração. 3 coisas que eu queria que os irmãos prestassem atenção. Eu preciso que esse lugar seja casa de oração, é o propósito dele. Se isso acontecer, tudo vai bem. Se ele deixar de ser casa de oração, tudo vai mal. Mas o que faz com que ele deixe de ser casa de oração? N coisas. Vou falar de 3. Primeira vimos semana passada, quando há irreverência dos sacerdotes. Você é sacerdote? Falamos isso semana passada. Você tem uma fita, aqueles que fazem quando nós fazemos o serviço de qualquer maneira, quando achamos que o serviço na casa de Deus é um peso, ou quando fazemos por obrigação. Se há irreverência, o templo gradativamente vai deixar de ser casa de oração. Segundo, quando há aquilo que eu chamo de reverência supersticiosa. Quando há um formalismo exagerado. Que é encontrado nos tempos de Jeremias. Podemos ir lá em Jeremias e você vai entender melhor o que eu estou falando. Jeremias 7. No versículo 2, Jeremias, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. No versículo 2, o Senhor falou para Jeremias falar a porta da casa do templo, casa do Senhor, a porta do templo, e disse para ele falar o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, falando para as pessoas, todos de Judá, vós o que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. O que Deus está dizendo para aquele povo? Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Vai ser um lugar de habitação de Deus, e vocês vão mudar. 9, versículo 9, que é isso?
furtais, e matais, e cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a outros deuses, Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será esta casa que se chama pelo nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Em outras palavras, a mesma coisa acontecendo a Jeremias. A causa agora não era irreverência total. Eles tinham reverência dentro do templo. Era o contrário, era uma vida dupla. Eles chegavam no templo e faziam o cerimonial corretíssimo. Mas a vida deles não tinha nada a ver. É como se fosse uma vida na casa de oração, no templo, e uma outra vida lá fora. Se esquecendo que Deus é um só, que Deus está em todos os lugares, e que Deus, quando olha para você, não vê só você aqui, Ele vê tudo você, Ele vê teu coração, Ele vê tua vida, Ele vê teu passado, Ele vê teu presente, Ele vê o teu futuro. Como é que vocês vêm, diz o Senhor, vocês matam, vocês roubam, vocês fazem abominações lá fora, e vêm com a cara de pau aqui dentro, oferecer esses sacrifícios, e acham que ainda estão seguros, e acham que estão me agradando? Ainda bem que está falando com eles lá, é ou não é? Não está falando com a gente aqui? Ninguém está rindo não, né? A nossa vida é uma só. Não existem duas vidas. A minha vida religiosa, pastor, é impressionante, é uma maravilha. Eu jejuo, eu dou o meu melhor dízimo, eu dou a minha melhor oferta. Deus não precisa da sua oferta, meu irmão. Desculpa lhe falar, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Mas pastor, eu jejuo, eu sou o cara. Você é o cara dentro do templo, como é que é a tua cara lá fora? Qual é a marca que você tem? O que as pessoas, quando olham para você lá fora, o que elas pensam? Lá vai um homem de Deus, ou lá vai um ladrão, ou lá vai um safado, ou lá vai um mau caráter. O problema é que nós não somos perfeitos, eu sei disso. O problema era o erro que eles entraram. Eles achavam que se entrasse bem no templo, estavam protegidos. Se fizessem um cerimonial, a reverência supersticiosa, que eu chamo, o formalismo religioso, se eu cumprir, eu estou bem. E Deus está dizendo, não. Que isso? Eu estou olhando para você como um todo. Para com isso. E procura se transformar. Não aceite o jeito que você é lá fora. Peça a Deus que devagarinho venha trabalhar na sua vida, para que gradativamente você seja transformado, e seja uma bênção lá fora, e aqui dentro. Brinquei semana passada, o casal que está vindo para a igreja, no carro está pim, pá, pum, 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 chegou no templo de Deus, a paz do Senhor, filha, agora nós estamos no templo do Senhor, olha a reverência. Não entendeu nada o que é reverência. Cumprem um formalismo, mas vivem do jeito que desagrada a Deus. Quando isso acontece, a casa de oração, gradativamente, Jeremias fala isso, se torna o quê? Covil de salteadores, porque estão afastados de Deus, estão vivendo a vida do jeito deles, tomando as decisões, nos impulsos da carne, nos impulsos dos seus sentimentos, por interesse próprio. E aí nós caímos na terceira
razão que faz nos tornar covil de salteadores. Deixa de ser casa de oração. Terceiro, então primeiro o que é? Irreverência. Segundo, formalismo ou reverência supersticiosa. Achando que se você faz as coisas certas na igreja, Deus está te protegendo e está te salvando. Mas Deus está olhando a tua vida. Terceira, é o que eu chamo, o mercado da fé. Aquelas pessoas estavam no templo tirando benefício próprio, em nome da fé, em nome da religião, em nome do culto, em nome do templo. Isso Jesus não admite. Pessoas que tiram proveito do templo para benefício próprio. Da fé das pessoas para benefício próprio. Do culto e da igreja para benefício próprio. As exigências do culto, que eram os sacrifícios, criavam um comércio. Onde pessoas eram exploradas. Eu chamo comércio da fé, ou mercado da fé. Eles desvirtuam totalmente a função do templo. E ensinam errado ao povo. Ladrões que se instalam no templo, que se refugiam no templo, e que exploram em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso é muito grave. Alguém aí está pensando em algumas lideranças, mas Deus mandou dar um recado para cada um de nós aqui. Só Jesus pode expulsá-los. Só Jesus purifica o templo. Não nos cabe ficar censurando e julgando quem quer que seja. Deus nos chamou hoje aqui para examinar essa igreja. Deus nos chamou hoje aqui mais do que examinar o templo físico. Deus nos chamou hoje aqui para examinar o templo espiritual. Vós sois templo do Espírito Santo. Deixa a liderança e a fofocada e o teu achômetro que fulano é isso e que fulano é aquilo. Você não tem autoridade para dizer quem é e quem não é. Só Jesus tem. Ele está vendo tudo e na hora certa ele entra no templo e chuta tudo. Mas você não. Deus nos chamou hoje aqui para olhar para cada um de nós. Examinar o nosso coração, examinar a nossa vida. Se Jesus entrasse hoje no seu templo, para examinar, no templo do seu coração, o que ele encontraria? Uma casa de oração ou um covil de salteadores? Se for casa de oração, se prepara que os milagres estão chegando, que o poder do Senhor vai se manifestar. Ah, mas nós temos tantas coisinhas, tantos ladrões que se instalam dentro de nós, que desvirtuam, e a casa de oração vai dando lugar a outras coisas, até se tornar um covil, um refúgio de ladrões.
Se ele entrasse hoje, então, vamos fazer um teste com as 3 coisas. Será que há irreverência no teu coração? Se há irreverência, não vai ser casa de oração. Irreverências com as coisas do Senhor, com o culto do Senhor, com as pessoas que são do Senhor, com as coisas com a palavra do Senhor, com a adoração ao Senhor. Segundo, será que a tua reverência não é muito cerimonial? Não é muito formalismo? Você, quando entra aqui, você é um santo. A gente pode até enxergar a auréola. Quando eu olho para você, dá vontade de eu cair para trás, de tanta santidade, né? E lá fora. Será que nós não temos essa vida dupla? Será que nós nos esquecemos que Deus está lá, Deus está aqui? Será que a gente não se sente meio ridículo nessa hipocrisia? E terceiro, será que o mercado da fé não atingiu o teu coração? Será que a teologia da prosperidade não entrou fundo demais no teu coração? E às vezes você vem ao culto apenas para tirar proveito, para tirar benefício próprio. Aqui vale um parênteses. Quando nós entramos na igreja, nós entramos assim mesmo. Eu entrei para resolver meus problemas. Era eu pedindo a Deus para Deus fazer para mim. E se você está nessa fase, glória a Deus, continua pedindo. Mas eu estou falando já com aqueles que já estão há algum tempo, que estão na liderança. Nós não podemos entrar na igreja mais, depois de anos, de entender o amor de Deus, o poder de Deus, entrar só para tirar benefício próprio. Estamos fazendo parecido com o que aqueles estavam fazendo, achamos um absurdo. Eles explorarem para se enriquecer. E nós estamos muito materialistas. Diga comigo, o Evangelho do Senhor é muito mais do que prosperidade material. Existe, claro que existe, mas esse não é o foco. Deus quer te mudar, Deus quer gradativamente abrir tua mente, ver que existem coisas maiores. Quer que você, quando venha para o culto, venha para servir a Deus, para adorar a Deus, para honrar a Deus, para ter um encontro com Deus, aquele que te chamou, aquele que te transformou, resgatou e está restaurando para a glória dEle. Deus quer que a sua vida seja uma casa de oração, que milagres comecem a acontecer através de sua vida, vidas que estão lá sobre cadeias espirituais, cadeias de vícios, possam ser tocadas, possam ser libertas, e Deus quer te usar como instrumento vivo do poder dEle. É mais do que um apartamento, é mais do que uma casa, é mais do que um carro. E olha, eu sou obrigado a dizer, Deus me deu casa, Deus me deu carro, Deus me deu viagens, na minha início da caminhada, e isso é lícito, mas esse não pode ser o nosso foco. Esse não pode ser nosso foco. O nosso foco é Deus, é um encontro com Deus. Desculpa, porque um dia, tudo isso aqui será passado para você. E o que você vai levar, não é a tua carne, não é o teu corpo, não é o teu APT, não é o teu carro.
O que você vai levar é aquilo que Deus está construindo dentro de você. É a tua alma renovada. É teu espírito cheio de vida, cheio da presença do Senhor. É isso que é casa de oração. É desenvolver um relacionamento com Deus. É entender que sem Deus eu não posso viver. E que Deus, graças a Deus, está me dando chance de ainda poder chegar à presença dEle e desenvolver esse relacionamento de pai para filho, de filho para pai, em que Ele me ensina, em que Ele me transforma, em que Ele me cura, que Ele me leva para frente ao meu destino, em que Ele manifesta o seu poder e glória. Jesus, o Senhor do templo, veio aqui hoje e Ele quer entrar no teu templo e quer dizer: eu sou o Senhor do templo, e quer jogar fora tudo aquilo que impede o fluir do Espírito Santo dEle. Pertence a Ele. Diga: eu pertenço ao meu Senhor. O Senhor do templo então hoje está simplesmente resgatando o que é dele. Ele quer restaurar o templo, casa de oração, casa de milagre, casa de louvor, casa de adoração. É para isso que você foi chamado. Todos os intrusos que estavam até operando na vida daquela moça, querendo entrar e tomar conta do templo que não é dela, não é dele, é do Senhor Jesus. Todos os intrusos serão expulsos em nome de Jesus Cristo. Ele vai quebrar todas as barracas, vai sair daqui, porque isso não te pertence. Essa casa é do Senhor, essa casa é do Senhor Jesus. Diga: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Todos os ladrões que tentam se esconder, se instalar dentro de mim, vão gradativamente sendo expulsos pelo meu Senhor Jesus. Pai, eu te dou liberdade para atuar dentro da minha vida. Aleluia. Diga comigo: eu quero ser reverente com as coisas que te pertencem. Aleluia. Com o teu culto, com a tua palavra, com a tua igreja, com as pessoas. Eu não quero ter vida dupla. Tu sabes, Senhor, as minhas limitações. Estou cheio de falhas. Mas uma coisa eu quero: ser transformado em casa de oração. Não quero mais encarar o teu templo como um lugar só para benefício próprio. É um lugar de encontro, é um lugar de bênçãos, é um lugar de amar uns aos outros, é um lugar onde o Espírito tem liberdade. Diga comigo: Senhor, me capacita nesta mudança. Aleluia. Transforma o covil de salteadores que quer permanecer na minha vida, numa casa de oração, num lugar de oração, de relacionamento, de paz e de alegria no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Miqueias. Esse é mais difícil, então eu tenho que cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande. Marque Miqueias
e fecha teus olhos. Todos hão de ver. O Espírito do Senhor quer entrar agora e examinar teu coração. Não é hora de olhar para o templo físico. É hora de orar, de olhar para o templo espiritual, para o teu coração. No tempo de Jesus, Jesus estava encarnado. E ele pegou e expulsou os intrusos. Nós vivemos numa outra época, em que a presença do Senhor é através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo não vai jogar nada fora, empurrar nada, não. O Espírito Santo é reverente. Ele trabalha em parceria conosco, dentro de nós. E ele só vai realizar aquilo que tu decidires que ele pode realizar. Que ladrões estão implantados, instalados no teu coração? Que intrusos estão aí que não deveriam estar? O ladrão do ressentimento. Outros, ladrão de um sentimento de culpa. Outros, o ladrão do orgulho, que impede o Senhor de agir. Você ainda é muito senhor de si mesmo. E tem dificuldades de se render e aceitar um Deus invisível. E procura andar pelas suas próprias forças. Meu irmão, há um limite para teus recursos. Há um limite para tuas forças. Deus quer andar do teu lado, Deus quer andar contigo, Deus quer te ajudar, Deus quer te restaurar. Dê uma chance ao Senhor do templo de agir na tua vida. Outros, o templo não está tão limpo porque há feridas. Há feridas da tua história, do teu passado. Rejeição, traumas, discriminação, humilhação. Tudo isso marcou a tua vida. E estão sujando o templo. E de alguma forma estão limitando o agir do Espírito do Senhor. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque está marcando esse momento. O início da transformação do templo, o início da restauração do templo. Ele quer entrar com poder. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos à tua oração. Os olhos do Senhor estão sobre você. Casa santificada do Senhor, casa chamada do Senhor. E hoje Ele quer ouvir algo dentro de você. Hoje Ele quer que você expresse aquilo que está incomodando lá dentro. Expresse a sua dor. Expresse o seu vazio. Expresse o seu desespero, o seu desânimo. Porque Ele quer operar, mas quer ouvir a tua oração. Ele quer sarar, fechar as feridas. Mas é necessário que o homem se expresse diante de Deus, em oração. Se você quer, levanta no seu lugar, num ato de fé. Se você crê que Deus está aqui, olhando para você, com os olhos fixos, com os ouvidos atentos, Ele quer ouvir a casa de oração funcionar agora. Como é que ora? Conversa com Deus. Seja sincero diante de Deus agora. O que tu tens dentro do teu coração essa manhã? Expressa para Deus. Expressas. Com as tuas palavras expressa o que tu tem no coração. Porque Deus quer iniciar a obra maravilhosa de restauração na tua vida. Enquanto isso, eu estou louvando o Senhor. Vocês que estão de pé, como são poucos. Tá bom, agora que então eu não sei se eu falei. Então, que você que quer falar com Deus, fique de pé. Se fossem poucos, eu chamaria aqui. Mas são muitos, não dá para vir aqui à frente. Então, só diga para Ele o que está no teu coração de forma mais sincera. Eu estou com mal-estar, eu estou assim. Fala. O teu Pai está te ouvindo. Senhor, eis-nos aqui, com as nossas limitações. Às vezes não conseguimos nem fazer uma leitura daquilo que está acontecendo dentro de nós. Mas uma coisa hoje nós declaramos: que esse lugar, que os nossos corações, serão templo do teu Espírito e casa de oração. E a partir desse momento, Senhor, nós nos abrimos nossa alma, o mais profundo do nosso ser, e convidamos o Senhor dos tempos, o Senhor dos senhores, para entrar e realizar a transformação que for necessária. Diga comigo: capacita-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam,
aqueles que nos machucaram. A dor ainda está aqui dentro, Pai. De vez em quando, colocamos um band-aid. Mas a ferida não está fechada, Pai. Ajuda teus filhos a cuidar. Vem com teu bálsamo agora, o bálsamo de amor. Vem tocar nessas feridas. Vem, Senhor amado, abraçar os teus filhos e dizer que eles são amados teus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Todos hão de ver. Aleluias. De pé ainda eu vou ler Miqueias 6:8, você não precisa ler. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Não. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Sabe o que agrada a Deus? Praticar a justiça, aqui e lá fora. Sabe o que agrada a Deus? Você ter um coração misericordioso, cheio de compaixão. Sabe o que agrada a Deus? Andar humildemente com Ele, sabendo que você é o servo e Ele é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas, não você. Quando vier a interrogação, se rende diante de Deus e diz: Pai, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que Tu és Deus soberano, que Tu me amas, que Tu has de me conduzir a lugar seguro. Eis-me aqui, Senhor, estou disposto a andar contigo. Não quero mais que esse lugar seja diferente de uma casa de oração. Vem e me transforma no nome de Jesus. Dá a mão ao seu irmão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Todos. Repete comigo essa oração. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, pela Tua palavra, que tocou meu coração. Agora, Senhor, Tu já recebestes sinal verde para continuar operando dentro de mim. Durante a semana, traz à tona, traz à minha mente todos os ladrões, toda a dor, todas as feridas abertas, para que eu possa colocar diante de Ti, para que eu possa ser completamente curado e restaurado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve agora debaixo da Sua mão protetora e gloriosa. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória!